os modelos das passarelas aí são riquíssimas, né, mas passam fome de propósito. Então, não há uma relação muito direta. A segunda questão é que a insegurança alimentar engloba também a questão da obesidade, que é um enfoque novo, né? O obeso também está em insegurança alimentar, né? Seja porque ele carrega uma questão genética, uma questão que vem de lá de trás, de gerações, né? Então, famílias que passaram fome, né, em gerações passadas, ou mesmo na infância, adquirem uma tendência grande à obesidade, né? É uma questão que pode ser vista na cultura de alguns povos. Então, existem alguns povos onde, por exemplo, o tipo físico das pessoas é um pouco mais obesa, né? Por quê? Porque, no passado, passaram fome. Isso é muito comum na América Latina. Por exemplo, os mexicanos, né, são todos meio gordinhos, assim, né? Porque vem de gerações e gerações onde houve o problema da fome, né? Então, a obesidade está também ligada à insegurança alimentar, porque se alimenta mal, porque não tem hábitos alimentares saudáveis e uma série de coisas que incidem sobre a insegurança alimentar, né? Bom, falamos tudo isso, e o que é, afinal, segurança alimentar? Existe uma definição clássica de segurança alimentar que é colocada pelas Nações Unidas e que é adotada pelo Brasil. Vejam essa definição, que, na verdade, mais atrapalha do que ajuda, para falar a verdade, né? Então, a segurança alimentar existe quando? É gozado a gente definir alguma coisa, né, dizendo tal coisa existe quando, né? Por que já não define direto, né? Enfim, quando toda pessoa... Então, nós estamos falando de pessoa, estamos falando de fome coletiva, de questões coletivas, né? A segurança alimentar se define de forma individual ou coletiva? Em todo momento. Isso quer dizer que nós estamos analisando a questão do ponto de vista crônico, não é episódico, não é porque tivemos uma seca e uma determinada população ficou passando fome. É uma questão geral que se reproduz, né? Tem acesso físico e econômico a alimentos suficientes. O que é suficiente, né? Quantas calorias que é suficiente para cada povo, para cada pessoa? Inócuos e nutritivos para satisfazer suas necessidades alimentares, a fim de levar uma vida saudável e ativa. O que é uma vida saudável e ativa, né? Levamos uma vida saudável e ativa? Ou tem que ir na academia todo dia? O que é vida saudável e ativa, né? Então, essa é uma definição complicada e que leva em conta, então, 4 pilares, né? 4 enfoques principais, que são complementares. Isso é muito importante a gente ter claro, né? O primeiro enfoque é a disponibilidade, que é um enfoque mais comum, que a gente escuta no discurso da área agrícola, por exemplo, né? Então, segurança alimentar é quando você tem alimento. Tá bom, tem que produzir alimento. Aliás, o termo segurança alimentar vem deste período, do período pós-guerra, né? Derivado de um conceito militar, de segurança nacional. Então, ao mesmo tempo que você fala em segurança nacional, você mostra que o alimento é um fator importante para a segurança nacional de um país, né? Muito comum a gente ver casos, por exemplo, como o Japão, que produz muito pouco. O Japão é um país de território pequeno, população grande, mas que tem a sua autossuficiência, porque há uma preocupação com disponibilidade de alimentos. E, para isso, incide uma série de coisas, não só a produção, como a questão dos estoques reguladores, que fazem com que o preço se mantenha relativamente estável. A questão da ajuda alimentar em países africanos, por exemplo, é importante, né? Mas a disponibilidade é um aspecto só. Não importa só o país ter recursos naturais. Importa a população ter acesso aos alimentos. E acesso aos alimentos, a gente está falando de poder aquisitivo, basicamente, né?
Então, nós temos países que não produzem praticamente nenhum alimento, né, ou muito pouco. Vamos pegar países árabes, Israel mesmo, né, são países que produzem muito pouco, mas que têm alto poder aquisitivo, têm capacidade de importar. E a disponibilidade tem a ver também com barreiras de comércio, né? Então, é muito comum, ainda nos dias de hoje, utilizar o alimento como arma de dissuasão dos seus inimigos. Vejam o que está acontecendo aí em vários países do mundo, onde se decreta bloqueios, onde se decreta boicotes a fornecimento de alimentos. Isso pode causar fome e é um crime contra a humanidade. Isso acontece muito. Tem a ver também com transporte e distribuição. O terceiro aspecto importante é a estabilidade. Portanto, não basta ter o alimento, as pessoas terem acesso ao alimento, mas o alimento tem que estar disponível ao longo do tempo, né? E, ao longo do tempo, tem a ver com flutuações de preço, problemas de variabilidade climática, que são muito importantes. Não podemos ficar ao sabor das variações do clima. Uma nação tem que se constituir enquanto um país que garante alimentação para os seus cidadãos, e assim por diante. E, por último, não menos importante, a utilização. Nós chamamos de utilização, que é a chamada segurança do alimento. Não adianta ter o alimento está disponível, o alimento tem que ter boa qualidade. O alimento tem que ser inócuo, não pode ser contaminado. E a gente considera como alimento também a água. A água é considerada alimento. Então, essas 4 dimensões, esses 4 pilares, formam o conjunto do que a gente chama de segurança alimentar. Vejamos aí, esse é o dado da FAO, não está atualizado até 2016, o último dado de 2016, mas não mudou muita coisa. Nós temos, atualmente, 823 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo. Poderia se chamar como subnutridas no mundo. Aí, esse dado da FAO está dividido em países de renda alta, média e baixa, que mostra que, mesmo em países de renda alta, você tem problemas de insegurança alimentar. Obviamente que esse número vem caindo ao longo do tempo, mas não vem caindo na velocidade e no ritmo que se imaginaria. Os acordos internacionais da Cúpula Mundial da Alimentação, dos Objetivos do Milênio, todos os acordos internacionais diziam que, em 2015, nós deveríamos ter metade do número de pessoas desnutridas em relação ao que se tinha em 92. Isso daria mais ou menos 500 milhões em 2015. Nós estamos em 2019 e estamos com 823. Portanto, não estamos conseguindo cumprir esses objetivos. Vejam que, aqui em 2017, 2018, quando teve a alta do preço das commodities, esse número de pessoas consideradas subnutridas subiu. Portanto, estamos à mercê também de flutuações de preços internacionais. Bom, nós falamos em todos esses conceitos, né? Será que, se a gente combater a pobreza, vai melhorar a questão da subnutrição? Aparentemente, sim. Há uma correlação. Aqui a gente tem aqui um gráfico de uma regressão que mostra que há uma correlação entre subnutrição e pobreza, considerando a taxa do Banco Mundial. Aí, na época, era $1,25 por dia per capita, né? A gente percebe que tem alguns pontos fora da curva, mas, de modo geral, você tem uma correlação. O que são esses pontos fora da curva, né? Países que têm um volume de pobreza muito grande, mas que têm baixos níveis de subnutrição. Exemplo da América Latina, a Argentina, hoje em dia, né? A Argentina, nos anos 50, 60, constituiu uma rede de proteção social com serviços sociais que garantem a essas pessoas uma certa dignidade e ter um pouco de alimento. Muito embora a pobreza tenha
tenha aumentado, desculpa, o número de pobres tenha aumentado de forma exponencial na Argentina. E você tem outros casos também, né, onde a renda não é tão baixa assim, mas tem um nível de subnutrição elevadíssimo. Caso da América Latina, a Guatemala, que é o país onde o nível de subnutrição é absurdo. 50% praticamente da população passa fome na Guatemala. Isso pode, talvez, explicar bastante esses movimentos migratórios para os Estados Unidos. Aqui embaixo a gente tem aqui o volume de pessoas consideradas em pobreza extrema. O último dado era de 2015, 835 milhões de pessoas consideradas em pobreza extrema. É interessante, muito próximo do número de pessoas subnutridas que a gente tem no mundo. Outra discussão... Opa, parou de funcionar? Onde é que estão essas pessoas, né? Qual é a situação delas? E isso é um chamamento aqui para o nosso trabalho. 70% da pobreza do mundo está nas áreas rurais. E 70% da subnutrição está nas áreas rurais. Então, muito embora a gente ande pelas cidades brasileiras e veja favelados, pessoas sem teto morando pelas cidades, a situação no campo é muito mais grave. Só que ela está escondida lá no campo. E, se a gente for considerar os outros países asiáticos, ali, África, ainda é coisa mais complicada ainda para se imaginar. Por outro lado, né, nós temos que a agricultura familiar, não só no Brasil, produz aproximadamente 80% dos alimentos em termos de valor, não digo em termos de peso. Isso é importante para observar que está na agricultura familiar o poder de resolver esse problema, pelo menos pelo lado da disponibilidade. Então, as pessoas produzem, conseguem alimentar, né, mas estão ainda em situação de pobreza. Vejam que 70% dessas agriculturas familiares têm menos de 1 hectare, muito diferente da nossa situação aqui no Brasil. Na China, por exemplo, 90% das propriedades têm menos de 1 mu. Alguém sabe quanto vale 1 mu? 600 metros quadrados. Imaginem viver numa situação como essa, o cara conseguir tirar o sustento dele em 600 metros quadrados. Extremamente complicado, né? Se a gente pegar aqui abaixo de 5 hectares, são 95% das unidades familiares. Então, ao mesmo tempo que o problema da fome está localizado nas áreas rurais, a solução para o problema da fome também está localizada nas áreas rurais. Vejam que interessante esses dois gráficos aqui. Aqui a gente tem, nesse eixo horizontal, a adequação alimentária dos países, onde 100% quer dizer que o país produz 100% das suas necessidades de alimentos. 120%, 140% quer dizer que o país não só produz, como ele exporta, é exportador líquido. Vejam que o mundo está caminhando por uma situação onde boa parte dos países já consegue ter uma certa autossuficiência alimentar. Alguns países, como o Brasil, produzem muito mais do que aquilo que eles consomem. E, com isso, há uma correlação negativa, né, entre autossuficiência e desnutrição. Na medida em que você aumenta a autossuficiência, produz mais, você reduz a desnutrição. Mas esse gráfico aqui mostra as crianças em desnutrição crônica, que é um assunto mais complicado, um assunto mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Resolver o problema da desnutrição crônica infantil, desnutrição crônica infantil se mede, é o chamado peso e estatura da criança. Isso se resolve em gerações.